Você já viu um pai mentir para a própria filha sobre um almoço em família enquanto dava uma festa de $500.000 para o filho pelas costas dela? Meu pai fez exatamente isso. Ele me ligou numa quinta-feira, disse para eu não me incomodar em ir a um almoço informal em família naquele fim de semana e sugeriu que eu fosse esquiar. O que ele não mencionou foi que o almoço era, na verdade, a festa de noivado do meu irmão para 500 convidados no Ritz-Carlton Denver, um evento que toda a minha família vinha planejando há 3 meses. Todos foram convidados. Todos, menos eu. Mas é aqui que a coisa fica interessante. Enquanto eles brindavam ao sucesso de Brandon no salão principal, eu estava a 3 horas de distância, em Aspen, prestes a postar uma selfie esquiando que acabaria arruinando acidentalmente a noite perfeita deles. Aquela foto inocente exporia anos de exclusão calculada e desencadearia uma série de eventos que custaram ao meu pai sua reputação e ao meu irmão sua promoção. Olá, meu nome é Fay Trevino, tenho 28 anos, e esta é a história de como me tornei a vilã da família sem nem tentar e descobri que, às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver a sua verdade. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Crescer como filha de Noah Fletcher deveria ter sido um privilégio. Afinal, o Fletcher Development Group controla mais de $450 milhões em imóveis comerciais no Colorado. Meu pai construiu seu império a partir de um simples centro comercial em Aurora, tornando-se um dos incorporadores mais poderosos de Denver. Mas ser filha dele significava algo muito diferente para mim do que significava para meu irmão, Brandon. Brandon, 4 anos mais velho, foi preparado desde o nascimento para herdar o trono, vice-presidente de vendas da Fletcher Corp aos 30 anos, escritório de canto com vista para as Montanhas Rochosas, Tesla da empresa e, o mais importante, a aprovação inabalável do pai. Eu era um artista que preferia brincar com prédios em vez de construir riqueza, como meu pai adorava dizer aos seus amigos do golfe. A ironia não me passou despercebida, enquanto Brandon vendia as visões de outras pessoas, eu as criava. Eu fundei o Trevino Design Studio aos 23 anos, cheguei a ter 12 funcionários aos 28 e, apenas 6 meses atrás, ganhei o prêmio de arquiteto revelação com menos de 30 anos do Instituto de Design do Colorado. Mas quando o anúncio foi publicado na Architectural Digest, nem minha família sabia. Por quê? Porque aprendi anos atrás que falar sobre minhas conquistas só levava a comentários desdenhosos sobre carreiras de hobby e quando você estiver pronto para um trabalho de verdade, sempre haverá um lugar na Fletcher Corp. Meu pai tinha uma frase específica que aperfeiçoara ao longo dos anos, dita com um tapinha condescendente no ombro: Brandon nasceu para liderar impérios, querida. Pelo menos você consegue fazer belas fotos deles. Essa frase ecoava na minha mente cada vez que eu assinava um novo contrato, cada vez que um cliente escolhia a minha visão em vez de empresas já estabelecidas. Mas o que mais doeu não foi a rejeição. Foi a forma calculada como já tinham escrito a minha história sem sequer lerem uma única página. A exclusão sistemática começou de forma sutil, mas tornou-se impossível de ignorar. Só nos últimos 2 anos, fui excluída de 3 reuniões familiares cruciais, daquelas em que decisões importantes eram tomadas sobre fundos fiduciários, planejamento patrimonial e sucessão na empresa. A desculpa era sempre a mesma: você não trabalha na empresa, querida. Isso só te entediaria. Lembremos do último dia de ação de graças. Cheguei à mansão dos meus pais em Cherry Hills às 14 horas, conforme combinado, e encontrei a sala de jantar sendo esvaziada e minha família reunida na sala de estar, com conhaque e sorrisos satisfeitos. Ah, Fay, disse minha mãe, genuinamente surpresa. Começamos cedo porque Brandon teve que voar para Dallas. Tem um prato na cozinha para você. 23 parentes, e simplesmente começaram sem mim. A foto de família que postaram no Facebook naquela noite tinha um espaço vazio onde eu deveria estar. Depois, houve a festa de aniversário de 60 anos do meu pai, quer dizer, a sua celebração familiar íntima que, por algum motivo, contou com 200 dos seus sócios mais próximos, mas não com a filha. Descobri pelo Instagram, quando a namorada do Brandon publicou fotos do salão de baile do Four Seasons. Quando confrontei minha mãe, ela suspirou e disse aquelas palavras que eu já tinha ouvido tantas vezes: não faça alarde, querida. Você sabe como seu pai é em relação a eventos de negócios. Ele só não queria que você se sentisse deslocada. O padrão era claro.
Cada momento significativo, cada celebração importante, cada oportunidade de ser vista como parte do legado Fletcher, eu era cuidadosamente, deliberadamente excluída. Sem crueldade, sem gritos ou drama. Apenas ignorado, como um móvel pelo qual você passa todos os dias sem realmente notar. Mas por quê? O que havia de tão ameaçador em reconhecer que a filha de Noah Fletcher poderia realmente ter sucesso em seus próprios termos? O que minha família não sabia era que, 8 meses atrás, eu havia me inscrito na competição que mudaria tudo, o Aspen Roads Mountain Resort Project, um empreendimento de luxo sustentável de 85 milhões de dólares que redefiniria a arquitetura da hotelaria no Colorado. 112 empresas apresentaram propostas. 12 passaram para a segunda fase. 3 foram convidadas para as apresentações finais. Eu era o mais novo, com 15 anos a menos que a outra metade, e o único sem uma equipe de 50 pessoas me apoiando. Na noite anterior à minha apresentação final, fiquei olhando para o meu projeto espalhado pelo chão do meu estúdio, sabendo que era isso, minha única chance de provar que eu pertencia àqueles ambientes que meu pai dizia que eu jamais entenderia. 85 milhões de dólares. Esse número representava mais do que dinheiro. Era uma validação escrita em uma linguagem que nem mesmo Noah Fletcher conseguia ignorar. Durante 8 meses, trabalhei 18 horas por dia, redesenhando cada detalhe até que minha visão estivesse perfeita. Minha equipe ficou exausta, depois entusiasmada, e depois exausta novamente, enquanto ultrapassávamos os limites do que qualquer um imaginava ser possível para uma empresa boutique. Fomos pioneiros em um conceito modular de Ecolux que reduziu os custos de construção em 30%, ao mesmo tempo em que conquistamos a certificação LEED Platinum, algo que os gigantes do setor diziam ser impossível. Se eu me calasse sobre essa vitória, se deixasse minha família continuar com a narrativa de Anfai, a artista fracassada, eu perderia mais do que reconhecimento. O anúncio estava marcado para 16 de novembro, às 21 horas. Marcus Smith, CEO da Aspen Holdings, revelaria a empresa vencedora em um importante evento do setor. 500 dos mais influentes incorporadores, arquitetos e investidores do Colorado estariam presentes, incluindo, como eu havia descoberto recentemente, meu pai, que vinha tentando convencer a Aspen Holdings a investir no projeto há uma década. O e-mail de Sarah Williams, da Aspen Holdings, ficou na minha caixa de entrada como uma bomba relógio. Parabéns novamente, senhorita Trevino. Aguardamos ansiosamente o anúncio público da sua seleção no sábado à noite. Os danos à minha reputação foram muito além dos jantares em família. Há 3 semanas, ouvi Brandon no casamento de um amigo em comum, conversando animadamente no bar com sua plateia habitual de associados da Fletcher Corp. Minha irmã, ele riu, gesticulando com o uísque, ela brinca de arquiteta, sabe? Desenha lindinhos para donas de casa ricas que querem reformar suas cozinhas. Meu pai ainda paga o aluguel dela, mas a gente não fala disso. Fiquei paralisada atrás de uma coluna, ouvindo meu próprio irmão reduzir minha carreira a uma piada. A pior parte. Reconheci alguns dos meus clientes na plateia, assentindo educadamente, provavelmente se perguntando se o que ele dizia era verdade. Meu pai era ainda mais prejudicial em sua sutileza. Durante um leilão beneficente recente, no qual doei uma consultoria de design gratuita, ele se levantou e anunciou para todos: essa é a pequena contribuição da minha filha. Ela se aventura no design. Espero que alguém aqui possa lhe proporcionar alguma experiência real. O lance vencedor foi motivado por pena, não por respeito. Eu pude ver isso nos olhos do comprador. A verdade que ele se recusava a reconhecer? Eu era financeiramente independente desde os 23 anos. O faturamento do meu estúdio no ano passado chegou a 3,2 milhões de dólares. Tínhamos 12 profissionais em tempo integral, incluindo 2 engenheiros contratados da Gensler. Meu loft no centro de Denver, aquele que Brandon alegava que meu pai havia pago, eu comprei à vista depois de conseguir o contrato para a reforma do Hotel Morrison. Mas a maior ironia? Jessica Monroe, a nova noiva de Brandon, com seus 2 milhões de seguidores no Instagram, tinha sido minha colega de quarto na faculdade. Ela sabia exatamente o quanto eu tinha me esforçado, quantas noites eu tinha passado em claro aperfeiçoando designs enquanto ela curtia a vida noturna. E agora ela estava ao lado de Brandon, assentindo com simpatia quando ele explicou por que a coitada da Faia não conseguia se dar bem no mundo real. A narrativa era sufocante. E em 16 de novembro, finalmente tive a chance de quebrá-la completamente. Você já se sentiu desvalorizado? Ah,
pela sua própria família, apesar de trabalhar mais do que qualquer outra pessoa? Deixe um comentário e me conte. E se essa história te tocou de perto, não se esqueça de assinar, porque o que acontece a seguir é algo que você não vai querer perder quando eu aparecer na festa para a qual ninguém me convidou. Confie em mim, você não vai querer perder isso. A ligação aconteceu na quinta-feira à noite, 14 de novembro, enquanto eu revisava os contratos finais com minha equipe jurídica. O nome do meu pai apareceu na tela do meu celular, algo incomum, já que normalmente ele pedia para sua assistente coordenar nossos raros contatos. Fai, uma coisinha rápida, disse ele, sem se dar ao trabalho de dizer olá. Este fim de semana vamos ter um pequeno encontro familiar. Nada de especial, só um almoço em casa. Ah! Mudei o telefone de lugar, genuinamente surpresa. Que horas devo? Na verdade, você não precisa vir. São principalmente amigos do Brandon, alguns familiares. Você ficaria entediado. Bem informal. Nada importante. A demissão foi tão tranquila, tão ensaiada. Pai, eu posso reorganizar minha agenda se... Não. Não, aproveite o seu fim de semana. Faça aquela trilha que você gosta. As montanhas devem estar lindas com a neve fresca. Ele desligou antes que eu pudesse responder. A conversa inteira durou 43 segundos. Fiquei ali sentada, encarando meu celular, aquela dor familiar se instalando no meu peito. Até as rejeições eram eficientes, otimizadas para perder o mínimo de tempo possível comigo. 2 horas depois, meu celular vibrou com uma mensagem da Emma, minha prima de 19 anos que estudava na Boulder. Uma única mensagem que mudou tudo. Meu Deus, não acredito que a festa de noivado do Brandon vai ser tão incrível. Meu coração parou. Festa de noivado? Respondi com cuidado, espere, que festa? Aquele de sábado no Ritz. Mamãe disse que a família inteira está planejando isso há meses. Você não vem? Encarei aquelas palavras, lendo-as 3 vezes para ter certeza de que havia entendido. Toda a família planejando por meses. O almoço pequeno, informal, nada importante era, na verdade, a festa de noivado do Brandon e eu era a única que não havia sido convidada. A mentira foi totalmente desnecessária. Ele poderia simplesmente não ter ligado. O story do Instagram da Emma confirmou tudo o que eu precisava saber. Postado às 18 horas daquela mesma quinta-feira, me preparando para a grande noite do Brandon. #OurFletcherEngagement @RitzCarlton Denver. 500 convidados #BlackTieGlamour. 500 convidados. Traje a rigor. Salão de baile do Ritz-Carlton. Em sua próxima matéria, ela fotografou o convite impresso, com caligrafia em relevo dourado, no estilo de um casamento. Noe Patrícia Fletcher tem a honra de convidar você para a festa de noivado de Brandon Fletcher e Jessica Monroe. Sábado, 16 de novembro, às 19 horas. Os convites para reservar a data, descobri ao percorrer as postagens marcadas, tinham sido enviados há 3 meses. 3 meses de planejamento, coordenação e organização, enquanto eu participava de jantares em família onde ninguém mencionava nada. Minha própria mãe olhou nos meus olhos no domingo passado e perguntou sobre meus planos para o dia de ação de graças, sabendo muito bem da festa que aconteceria 6 dias depois. Encontrei os melhores momentos do planejamento de eventos da Jéssica. Ela vinha documentando tudo para seus seguidores, o menu degustação no Ritz, 2 meses atrás, onde meus pais sorriram ao lado dela, a seleção dos arranjos florais na Babylon Floral, onde os padrinhos do Brandon ajudaram a escolher os centros de mesa, as audições da banda no Mercury Lounge, onde até minha avó idosa compareceu para dar sua opinião. Todos haviam sido convidados a participar. Todos tinham um papel. Todos, exceto eu. A gota d'água foi o Instagram de um fornecedor. As sacolinhas de lembrancinhas incluíam uma montagem de fotos da família em garrafas de champanhe personalizadas. Dei um zoom e contei os rostos no retrato da família Fletcher, pais, Brandon, tias, tios, primos, 23 pessoas na casa dos meus pais no Natal passado. A foto para a qual eu não tinha sido convidada porque estava atrasada por causa do trabalho. Só que eu não estava atrasada. Eu estava sentada no meu carro na entrada da garagem deles, esperando que alguém me mandasse uma mensagem avisando que estavam prontos para as fotos. Ninguém mandou.
Há 3 meses, tudo mudou com uma única reunião. Fui convidado para apresentar a proposta final da Aspen Holdings em sua sala de reuniões, no 35º andar do Republic Plaza, com vista para toda a front-end. Marcus Smith estava sentado na cabeceira da mesa, sua reputação o precedendo, o homem que transformou a Aspen Holdings de uma empresa regional em um império bilionário. Senhora Trevino, ele disse após minha apresentação de 90 minutos, já vi centenas de propostas para este projeto. A sua é a única que não tenta impor a arquitetura à montanha. A senhora está deixando a montanha se expressar através da arquitetura. Ele se levantou, caminhou até as janelas que iam do chão ao teto e gesticulou em direção às montanhas rochosas. Todas as grandes empresas me prometeram luxo. Vocês me prometem harmonia. Seu projeto modular reduz nossos custos em 30%, ao mesmo tempo que atinge padrões ambientais que meu conselho considerava impossíveis. Então ele fez a pergunta que pairava no ar: diga-me, por que a Fletcher Development não está apoiando a empresa da filha dele em um projeto como este? Eu simplesmente sorri e disse: prefiro conquistar minhas oportunidades, Sr. Smith, em vez de herdá-las. Ele riu, um som genuíno de surpresa. Filha de Noah Fletcher, mas você usa Trevino, o sobrenome de solteira da sua mãe. Na verdade, foi da minha avó. Foi ela quem me ensinou que os edifícios devem servir às pessoas, não aos egos. Naquela tarde, Sarah Williams, diretora financeira da Aspen, me chamou para conversar em particular. Entre nós, Marcus vem tentando trabalhar com seu pai há anos, mas sempre havia algo que não funcionava. Sua proposta é exatamente o que estávamos procurando, alguém com ambição de inovar, e não apenas de replicar. O contrato seria assinado dentro de uma semana, ela prometeu. O anúncio seria feito na Cúpula de Desenvolvimento do Colorado, em 16 de novembro. Marcus queria o máximo impacto, 500 líderes do setor testemunhando o futuro do design de luxo sustentável. O e-mail de Sarah Williams chegou na manhã de sexta-feira, 15 de novembro, com um assunto que acelerou meu coração: confirmação final, anúncio de amanhã. Prezada Fay, só para confirmar a programação de amanhã à noite. Marcus anunciará a seleção do arquiteto do Aspen Mountain Resort pontualmente às 21 horas durante o Colorado Development Summit. Conforme combinado, isso coincidirá com a parte de networking da celebração de noivado da Fletcher, já que muitos participantes do Summit estarão presentes em ambos os eventos. O Ritz-Carlton confirmou que o Windsor Room do Summit fica ao lado do Grand Ballroom. Marcus quer garantir a máxima visibilidade do anúncio no setor. O contrato número 2024-8574 será exibido na tela, juntamente com os destaques do seu portfólio. Parabéns novamente por essa conquista histórica, o arquiteto mais jovem a liderar um projeto nos 40 anos de história da Aspen Holdings. Atenciosamente, Sarah Williams, CFO. Li 3 vezes, minha mente girando com a estranha coincidência. A reunião de cúpula foi na sala ao lado da festa de noivado de Brandon. Às 21 horas, exatamente no horário em que Brandon estava programado para fazer seu discurso, de acordo com a linha do tempo do Instagram de Jéssica, Marcus anunciaria minha seleção para a mesma plateia de pessoas influentes. Mas eram eventos separados. Eu não estaria na festa de noivado. Não fui convidado. Eu já tinha reservado meu sábado em Aspen, uma viagem de esqui solo para espairecer antes do maior anúncio da minha carreira. A ironia não me passou despercebida. Enquanto minha família comemorava a conquista pessoal de Brandon, eu estaria a 3 horas de distância me preparando para o meu triunfo profissional. Meu telefone vibrou com outro e-mail do próprio Marcus. Fay, aguardo ansiosamente o anúncio de amanhã. Seu pai ficará surpreso ao saber o que sua filha conquistou. Vejo você na cúpula. Espera, me ver na cúpula? Mas eu não tinha planejado comparecer pessoalmente. Ou será que Marcus presumiu que eu estaria lá, visto que toda a minha família estaria na casa ao lado? Na manhã de sábado, 16 de novembro, fiz minha escolha. As encostas de Aspen me chamavam exatamente como meu pai havia sugerido. Se minha família quisesse comemorar sem mim, eu também comemoraria sem eles. Coloquei meu equipamento no meu Tesla às 6 horas da manhã, com o horizonte de Denver ainda escuro contra as montanhas. 3 horas até Aspen, um dia inteiro de esqui e de volta à noite para assistir ao anúncio remotamente. Perfeito. As condições da neve estavam impecáveis, 38 centímetros de neve fresca da tempestade de 2 noites atrás.
Às 14 horas, eu já tinha completado 8 descidas na Iglambow, cada uma delas dissipando uma camada da mágoa da ligação de quinta-feira. Era disso que eu precisava: as montanhas, a velocidade, a lembrança de que eu havia construído uma vida que ia além das definições limitadas da minha família. Às 19h30, parei no Mid Mountain Lodge para tomar um chocolate quente. O sol estava se pondo atrás dos picos, pintando tudo de dourado e rosa. Por impulso, peguei meu celular para tirar uma selfie, marca de óculos de proteção, bochechas queimadas pelo vento e o maior sorriso genuíno que eu tinha dado em meses. O cenário era espetacular, as montanhas de Aspen se estendiam até onde a vista alcançava, a última luz do dia iluminando os cristais de neve no ar. Postei a foto no Instagram com uma legenda simples: dia perfeito de neve em Aspen. Às vezes, a 3.350 metros de altitude, você só precisa respirar. #neve em Aspen, #dia de neve vivendo a vida ao máximo. Então guardei meu celular e fui correr mais uma vez. Percebi que a festa começaria agora. Brandon em seu smoking feito sob medida, Jessica em qualquer vestido de estilista que ela tivesse fotografado para seus seguidores, meus pais orgulhosamente recebendo a elite de Denver. E eu estava exatamente onde queria estar, abrindo caminho na neve virgem, a 3 horas e um mundo de distância das expectativas sufocantes deles. 10 minutos depois, meu celular começou a vibrar no bolso. Ignorei, concentrando-me nas ondulações à frente, mas a vibração não parou. Quando cheguei ao final da descida, o zumbido era constante: 47 chamadas perdidas do Noah, 18 da minha mãe, 12 do Brandon, 23 mensagens de texto. Meu WhatsApp estava bombando. Até o LinkedIn mostrava notificações. A primeira mensagem coerente foi da Emma: "Meu Deus, Fai, todo mundo está enlouquecendo. Sua postagem de esqui está na tela principal." A Jéssica estava fazendo uma transmissão ao vivo quando apareceu e agora todo mundo está perguntando onde você está? Papai vai surtar. Subi a tela até a reprise da live do Instagram da Jéssica. Lá estava ela, radiante em um vestido Versace cor champanhe, mostrando o salão de baile para seus 2 milhões de seguidores. E aqui está a incrível montagem de fotos da família do Brandon, ela estava dizendo quando minha selfie esquiando apareceu no celular dela. Ah, então, espera aí, essa é a Fai em Aspen agora? A câmera tremeu quando vozes começaram a surgir ao fundo. Onde está a Fai? Perguntou alguém em voz alta. Porque a filha de Noé não está aqui, acrescentou outra voz. A transmissão ao vivo mostrou o rosto do meu pai passando de confuso para furioso quando os membros do conselho começaram a fazer perguntas. Uma mensagem de texto do Brandon, toda em letras maiúsculas: "Como você pôde fazer isso comigo?" Outra mensagem de Noah: "Volte aqui agora. Você está envergonhando a família inteira." Da minha mãe: "Querida, por favor. Seja lá o que você esteja tentando dizer, você já disse. Volte." A última mensagem me fez parar para pensar. Era de Marcus Smith: "Que coincidência essa sua postagem sobre esqui, Fai. O salão inteiro está em polvorosa. Seu pai acabou de dizer à minha mesa que você está lidando com problemas pessoais e não pôde comparecer. Te vejo às 9 para o anúncio, ou você está mesmo em Aspen?" Minha resposta foi simples: estou exatamente onde meu pai me disse para estar, aproveitando meu fim de semana nas montanhas. A próxima ligação chegou enquanto eu estava na pousada. E desta vez, Noah não se deu ao trabalho de esconder sua raiva. Eu conseguia ouvir o barulho do salão de baile atrás dele. Ele tinha entrado no corredor, mas não tinha ido longe o suficiente. Sua voz ecoou no mármore. Seu pequeno egoísta e vingativo, ele se interrompeu, baixando a voz. "Entre no seu carro agora mesmo. Você tem 3 horas. Se não estiver aqui até às 10, acabou para você. Entendeu? Acabou para mim com essa família." "Pai, eu não entendo. Você me disse para não vir. Disse que era só um almoço informal. Disse para eu ir aproveitar as montanhas. Não se faça de desentendida comigo, Fai. Você sabia. Você sempre teve inveja do sucesso do seu irmão. E agora está tentando arruinar o momento dele." Ao fundo, ouvi alguém dizer: "Noah, Marcus Smith está perguntando por você. Ele disse que é sobre o anúncio." A respiração do meu pai mudou. "Que anúncio? O que você fez?"
Estou esquiando, pai. Exatamente como você sugeriu, aproveitando a linda neve que você mencionou. Trata-se daquele seu pequeno projeto de arquitetura, não é? Você acha que ganhar um concurso de design qualquer te torna especial? O Brandon acabou de garantir uma parceria de 50 milhões de dólares para a Fletcher Corp. Isso sim é sucesso de verdade, não essas suas aventuras artísticas. Ouvi a voz de Brandon se aproximando. Pai, as pessoas estão indo embora. Os Washington acabaram de se despedir e os Patton estão pegando seus casacos. Resolva isso. Você está arruinando tudo, Noah sibilou ao telefone. Sua avó teria vergonha de você. Foi aí que eu percebi que ele estava desesperado. Ele só invocou minha avó quando ficou sem munição de verdade. Pai, foi a vovó quem me ensinou a me defender. Tenha uma ótima festa. Preciso ir. O elevador vai fechar em breve. Desliguei o telefone na cara de Noah Fletcher pela primeira vez na minha vida. Uau! Você ainda está comigo? Porque o que acontece a seguir é algo que ninguém esperava. Marcus Smith, o CEO que meu pai queria desesperadamente impressionar, está prestes a fazer um anúncio que silenciará todo aquele salão de baile com 500 pessoas. Se você já se sentiu subestimado, este é o momento que você estava esperando. Curta este vídeo e comente a justiça se quiser ver o karma em ação. Às 20h45, enquanto eu estava sentada no meu carro no estacionamento de Aspen, meu celular acendeu com uma chamada de um número desconhecido de Denver. Quase não atendi, mas algo me fez deslizar o dedo na tela. Senhorita Trevino, aqui é James Crawford, do Denver Business Journal. Estou na cúpula de desenvolvimento do Colorado, e Marcus Smith acabou de me pedir para confirmar se a senhora participará do anúncio por telefone. Ele acha que a senhora está indisposta. Meu coração parou. O anúncio ainda vai acontecer? Sim. Aliás, o Sr. Smith acaba de informar a todos os presentes na conferência que a escolha desta noite irá, nas palavras dele, redefinir o que consideramos excelência arquitetônica no Colorado. O interessante é, senhorita Trevino, que metade dos participantes da conferência está agora na festa de noivado dos Fletcher, ali do lado. Seu pai acabou de fazer um brinde sobre o legado da família e a importância de, creio que foram essas as palavras dele, escolher sucessores que entendam de negócios de verdade. Eu conseguia ouvir o barulho do salão de baile pelo telefone dele. O Marcus está na festa de noivado? Na verdade, ele está na mesa VIP com seu pai. Junto com todo o conselho da Aspen Holdings e vários membros do conselho da Fletcher Corp. E o Sr. Smith acabou de se levantar. Ele está indo em direção ao microfone. Senhorita Trevino, a senhora vai participar por telefone ou não? Coloque no viva voz, eu disse, com as mãos tremendo enquanto ligava o carro. Vou ouvir daqui. Pelo telefone, ouvi a voz de Marcus ecoando pelo salão de baile. Senhoras e senhores, antes do discurso de Brandon, tenho um anúncio a fazer sobre o futuro do desenvolvimento no Colorado. Noah, você vai querer ouvir isso. O salão de baile ficou em silêncio. 500 pessoas, todas à espera. Ao fundo, ouvi a voz confusa do meu pai, Marcus, está a festa de noivado do meu filho. Não pode esperar? Não, Noah, isso realmente não pode. A voz de Marcus ecoou pelo telefone com perfeita clareza. Nos últimos 8 meses, a Aspen Holdings realizou uma busca pelo arquiteto principal do nosso novo projeto de resort de montanha de 85 milhões de dólares. Recebemos 112 propostas. Esta noite, tenho o prazer de anunciar a nossa escolha. A tela do salão de baile, a mesma que estava exibindo as fotos de Brandon e Jessica, acendeu com o logotipo da Aspen Holdings. Eu conseguia ouvir os murmúrios confusos pelo telefone de Crawford. O projeto vencedor reduz os custos de construção em 30%, ao mesmo tempo que conquista a certificação LEED Platino, algo que o nosso setor considerava impossível. O arquiteto por trás dessa inovação é o mais jovem em 40 anos de história da nossa empresa a liderar um projeto dessa magnitude. A tela mudou. Meu portfólio apareceu, a reforma do Hotel Morrison, o complexo ecológico Riverside, o pavilhão de arte de Denver. Em seguida, minha foto de perfil na arquitectural digeste com a manchete, estrela em ascensão com menos de 30 anos. Fay Trevino remodela a arquitetura do Colorado.
Senhoras e senhores, a arquiteta principal da Aspen Holdings para o projeto Mountain Resort é Fay Trevino, do Trevino Design Studio. O silêncio durou exatamente 5 segundos. Então o salão de baile explodiu em aplausos. Pelo telefone, ouvi cadeiras arrastando, vozes se elevando, alguém dizendo: "Essa não é a filha de Noé? Aquela que não está aqui?" Marcos prosseguiu, sua voz cortando o caos. O contrato número A20248574 foi assinado há 3 meses. O design modular inovador da senhora Trevino superou propostas de empresas 10 vezes maiores que ela. Sarah Williams, nossa diretora financeira, pode confirmar que o processo de seleção foi realizado às cegas até a rodada final. Sarah. A voz de Sarah soou: "Isso mesmo. Não sabíamos que a senhorita Trevino era filha de Noah Fletcher até depois da seleção. A proposta dela foi totalmente baseada em seus próprios méritos. A tela agora exibia os detalhes do contrato. O valor em dólares, claro, 85 milhões de dólares. Noah, disse Marcos diretamente ao microfone. Sua filha acaba de fechar o maior contrato de arquitetura do Colorado este ano. Parabéns. Através do telefone de Crawford, o salão de baile mergulhou num caos completo. Eu conseguia ouvir vozes individuais a sobressair ao ruído. Noah, você nos disse que sua filha estava passando por dificuldades. Quem disse isso foi Richard Petton, presidente do conselho da Fletcher Corp. Por que ela não está aqui? Perguntou outro membro do conselho. Você não convidou sua própria filha? Perguntou uma voz feminina, chocada. Crawford sussurrou ao telefone: Senhorita Trevino, o rosto do seu pai passou de vermelho para branco. Seu irmão está paralisado ao lado do palco. E, meu Deus, a transmissão ao vivo da Jéssica ainda está rolando. Os seguidores dela estão enlouquecidos nos comentários. Abri o Instagram da Jéssica. Os comentários estavam passando tão rápido que era impossível ler. Drama familiar. A filha nem está lá. 85 milhões. Isso é melhor que reality show. Seu futuro sogro é um lixo. Pela transmissão ao vivo, vi meu pai tentar falar. Obviamente houve algum mal-entendido. Fay ela está lidando com alguns problemas pessoais e não pôde estar aqui esta noite. A voz de Marcos cortou como uma lâmina. Problemas pessoais? Ela parecia bem quando ganhou esse contrato há 3 meses. E, de acordo com o Instagram dela, ela está esquiando em Aspen agora. Não está exatamente passando por dificuldades, né? A câmera flagrou Brandon pegando o microfone. Esta é a minha festa de noivado, a minha noite. Mas as pessoas já estavam se levantando. Pelo telefone de Crawford, ouviu o arrastar de pés, o tilintar de copos sendo colocados na mesa, desculpas murmuradas. Os Washington estavam saindo. Os Pettons estavam no guarda-volumes. 3 membros do conselho da Fletcher Corp estavam reunidos em um canto, lançando olhares para Noah. Então, inesperadamente, ouvi a voz da minha avó, a mãe do meu pai, com 83 anos e lúcida como sempre. Eu sempre me perguntava por que Fay não estava presente nos eventos familiares. Agora eu sei. Noah Fletcher, você deveria ter vergonha. A transmissão ao vivo foi interrompida. Jéssica finalmente a encerrou, mas o estrago já estava feito. #Fletcher Family Drama já era um dos assuntos mais comentados em Denver. A tentativa desesperada de Noah de minimizar os danos ficou dolorosamente clara através do telefone de Crawford. Marcos, por favor, vamos conversar sobre isso em particular. Esta é uma celebração familiar e assuntos de negócios devem ser tratados em particular. A voz de Marcos era gélida. Noah, você vem tentando adquirir a Aspen Holdings há uma década. Você me apresentou 47 propostas. Nenhuma chegou perto do que sua filha conquistou, e você nem sabia que ela era capaz disso. Deve haver algum mal-entendido. O escritório da Fay é pequeno, boutique. Ela não tem a infraestrutura necessária para um projeto desse porte. É aí que você se engana, interrompeu Sarah Williams. A equipe da senhorita Trevino já começou o trabalho preliminar no local. Sua abordagem de projeto modular significa que ela precisa de menos pessoas para alcançar melhores resultados. É exatamente por isso que a escolhemos. Ouvi a voz do meu pai embargar. Ela é uma Aspen.
Ela deveria estar aqui. Isto é um evento de família. Um evento familiar para o qual ela não foi convidada, disse alguém em voz alta. Em meio aos murmúrios de concordância, reconheci a voz. Era Catherine Morrison, cuja reforma do hotel havia lançado minha carreira. Passei a noite toda perguntando sobre a Fay, Noah. Todo mundo fica dizendo que ela não pôde vir. Mas a verdade é que você não a queria aqui, não é? Crawford sussurrou. Seu pai acabou de tentar ligar para você na frente de todo mundo. Ele deixou o telefone no viva voz sem querer. Pelo telefone dele, ouvi minha própria mensagem de voz ecoar pelo salão de baile. Você ligou para Fay Trevino, do Trevino Design Studio. Estou com um cliente ou nas pistas de esqui? Por favor, deixe uma mensagem. A 49ª ligação de Noah para mim naquela noite. Transmitida para 500 pessoas. Caiu na caixa postal. A metáfora não passou despercebida por ninguém. Pai. A voz de Brandon era desesperada. Conserte isso. As pessoas estão indo embora. Este deveria ser o meu momento. Mas Noah Fletcher, mestre em todos os ambientes em que já havia entrado, ficou sem palavras. O colapso de Brandon aconteceu diante de todos os olhos da elite de Denver. Através do celular de Crawford e dos inúmeros stories do Instagram que agora inundam meu feed, consegui reconstruir o espetacular desabafo. A culpa é dela. Brandon pegou o microfone de volta, a voz embargada pela raiva. Minha irmã planejou isso. Ela sempre teve inveja de mim, sempre tentando roubar a atenção. E agora, na minha noite. Brandon. A voz de Jéssica estava surpreendentemente calma. Pare. Você não entende. Ela faz isso. Age como se fosse melhor do que nós porque não entrou para os negócios da família. Mas o pai tem razão. Ela só está brincando de arquiteta. Fingindo. A voz de Marcus Smith ecoou. Sua irmã acaba de garantir o maior contrato de arquitetura do Colorado este ano. O que exatamente você está fazendo além de se aproveitar da fama do seu pai? A sala ficou em silêncio, sem palavras. O rosto de Brandon ficou roxo. Sou vice-presidente de vendas. Acabei de fechar uma parceria de 50 milhões de dólares com uma empresa que precisava dos contatos do seu pai. Alguém gritou, reconheci a voz como sendo de Thomas Shen, da Shen Industries, um dos membros do conselho da Fletcher Corp. Todos nós sabemos quem realmente fechou esse negócio, Brandon. O story do Instagram de Jéssica capturou perfeitamente o momento seguinte. Ela se afastou de Brandon, seu anel de noivado de $1 milhão refletindo a luz enquanto ela tirava o microfone preso ao vestido. Preciso de ar, disse ela simplesmente, e caminhou em direção à saída. O êxodo acelerou. Em 10 minutos, segundo Crawford, metade dos convidados já havia ido embora. A elaborada escultura de gelo com as iniciais de Brandon e Jéssica, B e J, derretia no centro de uma sala cada vez mais vazia. A banda havia parado de tocar. A montagem de fotos ainda era exibida nas telas, mostrando imagem após imagem da família Fletcher feliz, menos uma filha. Sua família é tóxica, comentou alguém na reprise da transmissão ao vivo, que agora tem 127 mil visualizações. A hashtag #JusticeForFay estava entre os assuntos mais comentados. Brandon estava sozinho no palco, ainda segurando o microfone sem som. Às 21h47, sentado no meu Tesla no estacionamento de Aspen, tomei uma decisão. Se minha família quisesse tornar isso público, eu responderia publicamente. Abri o Instagram e criei uma nova publicação, um carrossel de imagens que eu vinha guardando para o anúncio oficial de segunda-feira. Primeira imagem, o contrato assinado com a Aspen Holdings, número A20248574 claramente visível. Segundo, minha equipe comemorando em nosso estúdio. Terceiro, a matéria da arquitetural Digest. Quarto, a maquete do resort. Quinto, uma captura de tela do e-mail de Marcos, parabéns por fazer história. Minha legenda era simples. É com grande entusiasmo que anuncio que o Trevino Design Studio foi selecionado como o arquiteto principal do projeto de resort de montanha de $85 milhões da Aspen Holdings. 3 meses mantendo este segredo e o momento perfeito para comemorar nas pistas.
Agradeço a minha incrível equipe que trabalhou 18 horas por dia para tornar este sonho realidade. E um agradecimento especial a Marcus Smith e Sarah Williams por acreditarem na visão em vez do prestígio. Marquei a Aspen Holdings, Marcus, Sarah e todas as principais publicações de arquitetura do Colorado. Em 30 minutos, 50.000 curtidas, 8.000 compartilhamentos. A Architectural Digest republicou. A Colorado Business Magazine solicitou uma entrevista. 5 empresas concorrentes me parabenizaram publicamente. E então, o comentário mais importante, Marcus Smith disse, o futuro da arquitetura do Colorado. Orgulho de ser parceiro de uma verdadeira inovação. Meu celular explodiu com notificações, e-mails de clientes em potencial, solicitações do LinkedIn de desenvolvedores de todo o país, mensagens de texto de amigos da faculdade que acompanharam o desenrolar do drama em tempo real. Mas a mensagem mais interessante veio de Jéssica. Sinto muito, Fay. Eu não sabia. O Brandon me disse que você estava muito ocupada para vir. Agora eu entendo tudo. Você merece muito mais. Percebi que o sucesso não precisava da permissão de ninguém, especialmente não de pessoas que já haviam escrito minha história sem mim. Na manhã de segunda-feira, 18 de novembro, as consequências eram mensuráveis e devastadoras. O Denver Business Journal publicou a manchete: drama familiar dos Fletcher ofusca noivado após revelação de prêmio de $85 milhões da filha. O artigo detalhava não apenas o anúncio, mas também a aparente desavença familiar que levou especialistas do setor a questionarem o discernimento de Noah Fletcher. As ações da Fletcher Corp abriram em queda de 8%, perdendo $32 milhões em valor de mercado na primeira hora de negociação. O conselho convocou uma reunião de emergência para o meio-dia. Segundo meu contato na empresa, a própria assistente de Brandon, que sempre foi gentil comigo, 3 membros do conselho estavam exigindo respostas sobre liderança, discernimento e valores familiares. O desastre nas redes sociais continuou a se agravar. Os vídeos da transmissão ao vivo de Jéssica foram transformados em memes. Esta é a minha noite virou um som do TikTok usado para zombar de comportamentos arrogantes. Uma thread no Twitter analisando a dinâmica familiar tóxica da elite de Denver teve 2,3 milhões de visualizações. Alguém criou uma página na Wikipédia, O Desastre do Noivado de Fletcher de 2024. A promoção de Brandon a vice-presidente executivo, prevista para janeiro, foi adiada por tempo indeterminado. Um e-mail interno vazado para a imprensa afirmava que o conselho queria reavaliar as nomeações para cargos de liderança à luz dos eventos recentes. Sua parceria de $50 milhões, aquela da qual ele tanto se gabava, estava sendo reavaliada depois que o cliente expressou preocupações sobre a cultura corporativa da Fletcher Corp. Mas o golpe mais devastador veio de uma fonte inesperada. Richard Petton, presidente do conselho da Fletcher Corp, deu uma breve declaração ao Financial Times. O conselho está preocupado com qualquer liderança que não reconheça e cultive talentos, especialmente dentro de sua própria família. Estamos revisando todos os cargos executivos para garantir que a Fletcher Corp mantenha os mais altos padrões de julgamento profissional. Tradução: o emprego de Noah como CEO já não era seguro. O império que ele construíra ao longo de 30 anos estava abalado porque ele não havia convidado sua filha para uma festa. O e-mail de Noah chegou às 3h17 da manhã de terça-feira, 19 de novembro, 4 páginas de texto em espaços simples que alternavam entre pedidos de desculpas, justificativas e negociações desesperadas. Fay, percebo que talvez tenha sido precipitado em algumas das minhas decisões em relação aos eventos familiares. Sua mãe e eu estávamos tentando protegê-la das pressões das obrigações sociais da empresa. Pensávamos que você seria mais feliz trilhando seu próprio caminho, sem o peso das expectativas da Fletcher Corp. Claramente, não comunicamos bem nossas intenções. Estou disposto a lhe oferecer o cargo de vice-presidente sênior de desenvolvimento, com reporte direto a mim. O pacote de remuneração inclui um salário base de $750 mil, além de bônus e opções de ações. Adicionalmente, estou disposto a transferir 10% das minhas ações pessoais para você imediatamente, com outros 10% sendo adquiridos ao longo de 5 anos. Isso faria de você o terceiro maior acionista da Fletcher Corp. Seu irmão entende que você merece reconhecimento dentro da empresa familiar. Podemos anunciar sua nomeação na reunião do Conselho de dezembro, posicionando-a como uma expansão estratégica para o desenvolvimento arquitetônico.
O projeto Aspen Holdings poderia ser absorvido pela Fletcher Corp, dando a você acesso aos nossos recursos e contatos. Por favor, me ligue. Sua mãe está desesperada. Brandon quer se desculpar. Somos família, Fay. Família perdoa. Pai. Li a mensagem 2 vezes e depois marquei como lida, sem responder. Os pequenos tiques azuis indicavam que eu a tinha visto. O silêncio diria mais do que qualquer palavra. Ele ligou 17 vezes nas 6 horas seguintes. Cada mensagem de voz era mais desesperada que a anterior. A última, deixada às 9h43, durou apenas 12 segundos. Fay, querida, eu estava errado. Por favor, me diga o que você quer. O que eu queria era algo que ele não podia me dar, 28 anos de ser vista, valorizada e incluída. Mas eu já tinha me dado isso. A reação da família extensa foi a que mais me surpreendeu. Uma semana após o desastre do noivado, meu telefone se encheu de mensagens de parentes com quem eu não tinha notícias há anos. Tia Patrícia, irmã do meu pai, querida Fay, eu sempre me perguntei por que você faltava a tantos encontros. Noah sempre dizia que você estava muito ocupada com seus pequenos projetos. Eu deveria ter questionado isso. Tio Robert, sua avó me ligou chorando. Ela está furiosa com o Noah. Ela quer que você saiba que está orgulhosa de você. Meu primo Michael, de Boston, acabei de ver a notícia sobre seu contrato com o Aspen. Incrível. Também vi o vídeo da festa do tio Noah. Que bagunça. Sou totalmente Team Fay. Mas a ligação mais significativa veio da minha própria avó, Eleanor Fletcher, a mulher que construiu a base do Império Fletcher ao lado do meu avô, antes de Noah assumir o controle. Minha querida, disse ela, com a voz firme apesar da idade. Vi meu filho se tornar alguém que não reconheço. O Noah que eu criei jamais teria excluído a própria filha. Você não fez nada de errado ao viver sua vida. Aliás, você demonstrou mais espírito Fletcher do que qualquer um deles. Você construiu algo do nada, sem ajuda, sem conexões. Foi isso que seu avô fez. Foi isso que eu fiz. Não ouse se desculpar por ter sucesso. O grupo da família no WhatsApp, aquele do qual eu tinha sido misteriosamente excluída por 2 anos, de repente me adicionou de volta. 15 parentes deixaram de seguir Brandon e Noah nas redes sociais. O cartão de Natal anual da família Fletcher, tradicionalmente fotografado na casa de Noah, estava sendo reorganizado pela tia Patrícia em um local neutro. Ela fez questão de me mandar uma mensagem antes com a data. Minha mãe, que permaneceu em silêncio durante todo o tempo, finalmente curtiu meu anúncio sobre a Aspen Holdings no Instagram. Não era grande coisa, mas vindo dela, significava tudo. A legenda que ela adicionou ao compartilhar, orgulhosa das conquistas da minha filha. Nenhuma menção a Noah, nenhum logotipo da Fletcher Corp, apenas a mamãe. A inesperada bonança profissional superou minhas expectativas mais otimistas. Em 10 dias após o anúncio, o Trevino Design Studio se transformou de um escritório boutique em um dos escritórios de arquitetura mais requisitados do Colorado. 7 novos clientes assinaram contrato somente na primeira semana. O grupo Patterson nos procurou para seu empreendimento de uso misto de $40 milhões em Cherry Creek. A Mountain Vista Resorts nos ofereceu 3 propriedades para redesenhar. Até mesmo a cidade de Denver entrou em contato conosco sobre o projeto da nova biblioteca pública, uma iniciativa emblemática de $62 milhões. O total de contratos em negociação chegou a $147 milhões. Tive que recusar projetos, algo que jamais imaginei ser possível 6 meses atrás. Minha equipe cresceu de 12 para 35 funcionários, incluindo 2 arquitetos seniores que eu havia recrutado da Gaoka e da Gensler. Alugamos todo o 14º andar do Republic Plaza, bem acima da Aspen Holdings. Marcus Smith compareceu pessoalmente à inauguração do nosso escritório. A Forbes convidou Fay Trevino para sua matéria 30 rebeldes com menos de 30 anos. A manchete, de excluída da família mais nova potência da arquitetura, como Fay Trevino construiu um portfólio de 9 dígitos enquanto era excluída dos jantares em família. O Denver Business Journal me nomeou empreendedor do ano. A cerimônia foi no dia 15 de dezembro no Brown Palace Hotel. Eles também haviam indicado Noah para executivo do ano, mas ele retirou sua indicação, alegando conflitos de agenda. Todos nós sabíamos a verdade,
ele não podia se arriscar a estar na mesma sala onde sua filha pudesse ofuscá-lo novamente. Meu momento favorito foi quando o Instituto Americano de Arquitetos me convidou para ser o palestrante principal de sua conferência nacional. O tema que eles pediram: construindo sucesso sem permissão, libertando-se das estruturas de poder tradicionais. Só o cachê da palestra foi maior do que o salário mensal do Brandon. Cada contrato, cada artigo, cada prêmio foi documentado e divulgado, não por vingança, mas pela verdade. A garota que diziam estar brincando de arquiteta agora estava remodelando o horizonte do Colorado. O relacionamento entre Brandon e Jessica desmoronou em público. 2 semanas após a festa de noivado, Jessica publicou um story enigmático no Instagram. Às vezes você precisa parar e se perguntar se está se casando com a pessoa ou com o estilo de vida. O número de seguidores dela caiu de 2 milhões para 1,5 milhão após o desastre da transmissão ao vivo. Marcas começaram a cancelar contratos de patrocínio, preocupadas em serem associadas ao drama tóxico envolvendo Fletcher. Os comentários na publicação dela foram brutais: a interesseira teve o que mereceu. Como você não sabia que a Fay não foi convidada? Seu silêncio diz tudo. Enquanto isso, Brandon mergulhou em um turbilhão de culpa e amargura. Segundo amigos em comum, ele passava todas as conversas reclamando de como eu havia orquestrado tudo para humilhá-lo. Ele se convenceu de que eu sabia da festa o tempo todo e planejei minha viagem a Aspen especificamente para causar o máximo de estrago. O casamento, originalmente planejado para junho no Four Seasons Vail, foi oficialmente adiado para permitir tempo para a família se recuperar, segundo a assessora de imprensa de Jessica. Mas o anel dela sumiu das fotos. Ela parou de marcar Brandon nas publicações dela. Quando alguém perguntou sobre os preparativos do casamento nos comentários, ela respondeu: estou dedicando um tempo ao meu crescimento pessoal e à minha autenticidade. O golpe final veio quando Jessica entrou em contato comigo diretamente por mensagem direta. Fay, tenho pensado muito sobre isso. Você foi minha colega de quarto por 4 anos. Você sempre foi muito gentil comigo, e eu fiquei de braços cruzados enquanto Brandon e seu pai apagavam você da história da família. Sinto muito mesmo. Você merece muito mais de todos nós. Estou começando a perceber que o nome Fletcher não vale o que custa. Quem sabe um café qualquer dia desses? J. Não respondi imediatamente, mas uma semana depois curti a publicação dela sobre escolher o respeito próprio em vez do status social. Foi o mais próximo de perdão que pude oferecer. O encontro com Noah aconteceu no dia 3 de dezembro em um café tranquilo no Ash Park, bem longe dos escritórios da Fletcher Corp ou de qualquer lugar onde pudéssemos ser reconhecidos. Ele parecia mais velho, com cabelos grisalhos, como se tivesse envelhecido 5 anos em 2 semanas. Obrigado por terem vindo, começou ele, com sua voz normalmente imponente agora mais contida. Mexi meu café, esperando. Afinal, eu havia aprendido com ele o poder do silêncio. O conselho está me pressionando para que eu renuncie ao cargo de CEO, admitiu ele. Dizem que demonstrei falta de discernimento na avaliação de talentos. Continuam me perguntando como pude não perceber o que estava bem na minha frente. O que você quer de mim, pai? Quero entender. Ajude-me a entender como chegamos a esta situação. Coloquei minha xícara cuidadosamente sobre a mesa. Você chegou até aqui decidindo que eu era um fracasso antes mesmo de eu ter a chance de ter sucesso. Em cada jantar em família em que você mencionava as conquistas do Brandon e ignorava as minhas. Em cada evento em que você achava que eu não me encaixaria. Em cada vez que você dizia às pessoas que eu estava me encontrando quando, na verdade, eu estava construindo algo extraordinário. Pensei que estava te protegendo da pressão. Não. Você estava se protegendo para não ter uma filha que não seguisse o seu roteiro. Olhei-o diretamente nos olhos. Preciso de 3 coisas para que possamos ter qualquer tipo de relacionamento daqui para frente. Chega de mentiras, tratamento igualitário. Se o Brandon for convidado, eu também serei, e respeito pela minha carreira, o que significa que não haverá mais comentários sobre o projetinho Zoo ou brincar de arquiteto. Ele assentiu lentamente. E se eu não puder ter essas coisas, então te amarei de longe, pai. Mas não deixarei que você me diminua mais. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele pegava sua xícara de café. Não sei como resolver isso com o Brandon. Ele te culpa por tudo. Isso não é problema meu para resolver. É problema seu.
Ficamos em silêncio por um instante antes que ele perguntasse: você virá para o Natal? Vou pensar nisso. O Natal de 2024 chegou com um convite formal dos meus pais, devidamente endereçado, enviado para o meu escritório, com meu nome na mesma caligrafia elegante de todos os outros. Uma novidade na minha vida adulta. Recusei educadamente, enviando uma cesta de presentes e um cartão, compromissos anteriores. Desejo a todos umas férias tranquilas. Fai. Em vez disso, organizei minha própria comemoração, minha equipe e suas famílias, Marcos e Sarah da Aspen Rhodes, minha avó, que me escolheu em vez da reunião do filho dela, e, surpreendentemente, minha mãe, que apareceu na minha porta ao meio-dia com uma torta caseira e lágrimas nos olhos. Eu deveria ter te defendido, disse ela simplesmente. Todas as vezes, eu deveria ter te defendido. Naquele dia, não falamos sobre Noah ou Brandon. Falamos sobre o projeto Aspen, sobre as histórias da minha avó de como ela construiu o negócio da família do zero, sobre os sonhos abandonados da minha mãe de se tornar artista antes de se casar com um membro do Império Fletcher. Brandon finalmente enviou uma mensagem de texto em 27 de dezembro. Peço desculpas pelo que disse na festa. Eu estava errado. 17 palavras. Nenhuma explicação, nenhuma responsabilização real. Respondi com 2 frases: obrigado. Noah publicou uma foto da arquitetural digeste em seu LinkedIn, tema do meu artigo, com a legenda: orgulhoso da conquista inovadora da minha filha Fai Trevino com a Aspen Rhodes. Foi a primeira vez que ele reconheceu publicamente meu trabalho sem fazer ressalvas. Os comentários foram brutais: agora você está orgulhoso? Muito pouco, muito tarde. Onde estava essa energia antes? Mas foi um começo. Uma pequena rachadura no muro que ele construiu entre nós. Minha mãe começou a marcar almoços mensais comigo. Só nós duas. Sem Noah, sem Brandon, sem papo sobre a Fletcher Corp, apenas mãe e filha, aos poucos, reencontrando o caminho uma para outra em meio a saladas e conversas sinceras. 6 meses depois, em maio de 2025, eu estava no canteiro de obras do Aspen Mountain Resort, vendo minha visão brotar da terra. As estruturas modulares estavam sendo erguidas antes do prazo, dentro do orçamento e superando todos os padrões ambientais que havíamos prometido. Meu celular vibrou com uma mensagem do Marcos: a CNN quer fazer uma reportagem sobre o projeto. Você está disponível na semana que vem? O Trevino Design Studio agora operava em 3 andares do Republic Plaza. 52 funcionários. Projetos em andamento no valor de $234 milhões. Tínhamos acabado de ser pré-selecionados para a expansão do Aeroporto Internacional de Denver, um projeto para o qual a Fletcher Corp havia apresentado propostas sem sucesso 3 vezes. O relacionamento com minha família havia encontrado seu próprio ritmo, profissional, mas com limites bem definidos. Noah e eu trocávamos e-mails trimestrais sobre negócios, nada pessoal, apenas reconhecendo os sucessos um do outro. Brandon mantinha distância, ainda lidando com suas mágoas e com a promoção adiada. O casamento com Jessica nunca aconteceu. Ela se mudou para Nova York para se reencontrar, segundo sua última publicação. Eu nunca me desculpei pela foto de esqui. Por que deveria? Simplesmente vivi minha vida, postei um momento feliz e deixei a verdade se revelar. O fato de minha ausência ter causado tanto caos só comprovou o quão deliberadamente eu havia sido excluída. Sabe, disse minha terapeuta, a coisa mais poderosa que você fez não foi o sucesso ou os contratos. Foi se recusar a se diminuir para se encaixar na narrativa deles. Ela tinha razão. Eu não destruí a festa deles. Foram as mentiras deles. Eu não buscava vingança. Eu buscava sucesso. A diferença importava. Ali parada, observando os soldadores darem vida ao meu projeto contra o cenário das montanhas do Colorado, pensei naquela noite no Ritz-Carlton em como Brandon gritou: esta é a minha noite, enquanto eu estava sentada em um estacionamento a 3 horas de distância, escolhendo a mim mesma pela primeira vez. Sem arrependimentos. Nenhum. As lições daquela noite de novembro se cristalizaram ao longo do tempo em verdades que agora compartilho com jovens arquitetos e empreendedores que me procuram depois de ouvirem minha história. Primeiro, seu valor não é determinado pelo reconhecimento da sua família. Passei 28 anos tentando conquistar um lugar à mesa que nunca teria um lugar para mim.
O momento em que parei de buscar a aprovação deles foi o momento em que comecei a construir algo inegável. Segundo, o sucesso não precisa de permissão. Enquanto eu esperava por um convite para eventos familiares, deveria ter comemorado minhas próprias conquistas com mais entusiasmo. Cada contrato, cada prêmio, cada realização merecia reconhecimento, mesmo que eu tivesse que me dar esse reconhecimento. Terceiro, estabelecer limites não é vingança. É autopreservação. Dizer a Noah que eu precisava de respeito ou de distância não foi crueldade. Foi a coisa mais gentil que eu poderia fazer por nós dois. Deu a ele a chance de escolher quem ele queria ser e me deu a liberdade de prosperar independentemente da escolha dele. Quarto, escolha pessoas que te valorizem, não apenas que te tolerem. Minha equipe, Marcos, Sarah, minha avó, eles enxergaram meu potencial quando meu próprio pai não conseguiu. São esses os relacionamentos que valem a pena cultivar. O nome Fletcher ainda abre portas em Denver, mas agora o mesmo acontece com Trevino. Construí isso sem conexões, sem capital inicial, sem um lugar à mesa deles. E talvez essa seja a maior ironia de todas: ao me excluírem, eles me forçaram a me tornar alguém que nunca precisou deles. Quando as jovens me perguntam como lidar com familiares que não acreditam nos seus sonhos, eu digo-lhes o seguinte: não deixe que a luz do seu brilho se apague por causa de quem se recusa a vê-la brilhar. Construa seu império mesmo assim. O sucesso é a melhor resposta, e os limites são a base sobre a qual ele se sustenta. Obrigado por ouvirem minha história. Se você está enfrentando dinâmicas familiares tóxicas, lembre-se, você merece respeito e reconhecimento. Não deixe que o seu brilho se apague para aqueles que se recusam a vê-lo brilhar. Inscreva-se para mais histórias sobre como estabelecer limites e encontrar seu valor. Comente a Limites se você se identificou com esta história. E lembre-se, seu sucesso não precisa da permissão de ninguém. Aguente firme.